Olha só, os protestos no Irã cresceram de tamanho ao longo da virada do ano. Agora todas as grandes cidades do Irã estão já tomadas por protestos. Em várias delas, os manifestantes tomaram conta das guarnições policiais da região. Muitos policiais já estão do lado dos manifestantes. Tem gente achando que agora vai, hein? Tem gente achando que a República Islâmica do Irã pode cair este ano. Olha que coisa maravilhosa se isso acontecer. Seria ótimo, mas eu não recomendo um otimismo exagerado. A gente já viu, eu já noticiei aqui neste canal outros protestos enormes, inclusive com cidades sendo tomadas pelos manifestantes e coisa e tal, e que no final das contas o governo iraniano respondeu com muita violência e acabou se mantendo no controle, infelizmente, né? Um conjunto de jatos russos acabou de pousar em Teherã, mais de 4 jatos russos, pelo menos de carga, não se sabe trazendo o que. O aeroporto de Teherã foi fechado. Enfim, a gente não sabe muito o que está acontecendo lá, mas eu diria que existe sim a possibilidade do regime iraniano, o regime dos ayatolás, estar caindo. Seria uma coisa maravilhosa para o povo do Irã e para o mundo todo. E seria bom para a gente aqui no Brasil, porque é menos um aliado do pinguço corrupto. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Mundo em Revolução. Nós vamos falar agora sobre a situação no Irã, hoje, dia 1º de janeiro de 2026. São 1h da tarde aqui no Rio de Janeiro, 7 da noite lá em Teherã, no momento que eu gravo esse vídeo. E essas notícias foram sugeridas por Padre Libertário, Pipapapaparapá e várias outras pessoas, e obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então vocês podem ver aqui, olha só, tá pegando fogo o negócio lá no Irã, tá? Lembra, essa coisa toda começou com uma maxi desvalorização da moeda lá do Irã. O Irã já vem enfrentando problemas econômicos muito sérios. O povo iraniano ele já está há muito tempo muito aquém da sua capacidade. O Irã é um país rico, tá? Se você comparar a economia iraniana, é uma economia muito desenvolvida. O problema é que justamente você tem um governo que é focado em ajudar terroristas contra Israel, ajudar terroristas contra o Líbano, e a reclamação do povo lá do Irã é muito simples. A gente quer um governo que pense no povo iraniano, pô. Deixa o Hamas para lá, deixa o Hezbollah para lá, deixa Israel para lá. Ninguém se importa com eles, não. Vamos focar em melhorar a condição de vida do povo iraniano. O que eu acho que é um sentimento perfeito, né? Então começou com um protesto de lojistas, vendedores de celular, tá? Por quê? Porque celular é um produto importado. E aí, ou seja, os caras estavam reclamando que com a desvalorização que o governo fez, eles simplesmente quebraram. Muitas lojas de celular lá no Irã quebraram. Então, parece que a desvalorização foi tipo 10 vezes. O valor caiu eu não sei o valor exato, mas caiu muita coisa mesmo. 10 vezes o valor foi reduzido, o valor da moeda local. Ou seja, os lojistas que dependem de importações acabaram quebrando, né? E daí começou com esse tipo de protesto, mas aí o resto do povo acabou entrando, né? E aí houve um grande aumento quando os estudantes se juntaram a esses protestos, né? Enquanto eram os comerciantes, tem muito comerciante no Irã, tem muito comerciante no mundo inteiro, mas comerciante, né, não é a maioria da população. Estudante, tem estudante pra caramba, né? E o pessoal, os estudantes entraram na terça-feira passada, dia 30, né? No final do ano, começaram a protestar junto com os comerciantes, né? E aumentaram em muitos protestos por lá. Tem aqui algumas declarações de entidades de estudantes no Irã. Aqui, ó, grupo de estudantes do Irã, o Pahlavi vai retornar. Isso é uma outra coisa impressionante, tá? Nos outros protestos que teve no passado, se criticava muito o Ayatollah, mas não havia indicação. E aí, qual vai ser a solução? Agora o pessoal acho que combinou que a melhor alternativa é o Pahlavi voltar mesmo, né? Para quem não sabe, o Irã era governado pelo Shah Reza Pahlavi até 1979, quando houve a Revolução Islâmica que derrubou o Shah Reza Pahlavi. O Shah já morreu, né? Morreu, eu não lembro exatamente a data que ele morreu, já tem uns anos já. O filho dele se chama também Reza Pahlavi, e eles querem agora que o filho dele assuma o Irã novamente. Então, assim, isso é positivo por quê? Porque dá uma alternativa, dá um movimento de saída. Para onde é que nós estamos indo, né? Então, aqui, ó, em nome do Irã, em nome da liberdade, mulheres, vida, liberdade, homens, a pátria, a prosperidade, a nação iraniana, mais uma vez, patrioticamente, vem para as ruas para demandar liberdade e se revoltar contra a ocupação que começou em 1979, que foi justamente a Revolução Islâmica, né?
que perdeu toda a sua legitimidade percebida. Estudantes, acadêmicos, colegas de classe, é hora para deixar de lado vontades de uma grandeza de nação e não sei o que lá, e entrar nessa grande luta ao lado do povo do Irã. Vamos nos levantar acima daqueles que não aceitaram a modernidade ou falharam em entendê-la, né? Deixem de lado as diferenças do que, mas e se, não sei o que lá, e vamos falar em uma única voz pela liberdade. O Irã pede a sua ajuda, suas crianças. Venham para as ruas de mãos dadas para nós fazermos nossa voz ecoar na nação, de forma que nós coloquemos medo nos agentes, nos mercenários do Supremo Líder, de forma que as ruas, mais uma vez, saibam que não estão sozinhas. Hoje, mais uma vez, uma geração se levantou, calçando os passos de Babak, Maziar, Asfar, Mardavi e Ardeshir I, para reclamar o país e dos seus ocupantes. Eu confesso para vocês que eu sei muito pouco sobre a história do Irã, tá? Mas eu sei que é uma nação que já teve momentos de grandeza enorme ao longo da história, aliás, desde a pré-história, desde da época lá da Babilônia Antiga, né? O Irã era a nação ao lado ali e era muito influente já naquela época, e dominou boa parte da Babilônia durante muito tempo também. Enfim, eu imagino que sejam figuras históricas importantes lá no Irã que eles estão citando aqui, né? A nação iraniana deve gritar de forma aberta e continuar nesse grito dizendo que não quer. Ela não quer ser uma república islâmica. Ela não quer o Islã como regra e a Sharia law, né, a lei islâmica. Ela não quer a reação e o retorno ao passado. Ela não quer ilusões e sonhos de vender sobre o futuro. Nós queremos uma coisa só, um Irã livre. Essa é a batalha final. Pahlavi vai retornar. Longa vida à liberdade, longa vida ao Irã. É esse panfleto aqui que evidentemente está escrito em Farsi, né, que é a língua do Irã. E aqui tem outras mensagens que estão circulando lá no Telegram, lá no WhatsApp do pessoal lá. Telegram, é muito usado o Telegram lá na região, tá? Grupos do Telegram ligados ao regime estão malucos nesse momento. Pessoas que são a favor e contra o regime estão todas brigando. A multidão é maior do que quando o Khomeini chegou. Essa situação vai continuar sempre. Israel não vai se calar, né? Deus tem que nos ajudar. Todos os teranes vão ficar em casa, que ficarem em casa são traidores. É tão pouco usual a Fars News cobrir esse tipo de assunto, né? Olha que coisa curiosa, né? Eles estão na mesma situação que a gente aqui no Brasil, achando estranho a Rede Globo tá dando cobertura às fraudes do Alexandre de Moraes. Eles estão reclamando que a Fars News, eu imagino, seja uma empresa de mídia lá do governo, que é amiga do governo dos ayatollahs, e agora está cobrindo os protestos, né? Estranho, né? Os monarquistas vão retornar e vão tornar isso uma anarquia. Com essa inflação, os judeus têm uma desculpa, né? Então, ou seja, tá uma confusão danada nos blogs lá, né? A situação no Irã está escalando muito fácil. Os estudantes da Universidade de Teherã se uniram no campus, né? Fecharam o campus e as tropas da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã cercaram a universidade, né? Aqui, ó. Agora a gente tem notícias aqui, também em Telegrams lá do Irã, de que soldados estariam se unindo aos protestos, né? O pessoal falando aqui, ó, as pessoas desonradas na terra são esses soldados da polícia. Em nossos alojamentos, muitos soldados estão pensando em se unir às pessoas, diz o cara aqui, né? Kermem Shah, hoje as crianças serão batidas pela polícia. Nós não viemos para bater em nossos irmãos, ou seja, aparentemente realmente tem soldados falando em se unir aos manifestantes, né? E aqui a gente tem algumas imagens da polícia recuando, né? Você pode ver aqui, isso aqui foi no dia 29 de dezembro, ou seja, na segunda-feira dessa semana, os manifestantes avançando e os soldados recuando aqui nessa cidade, tendo que recuar, né? Não foi a única vez, não. Aqui também, de novo, a gente vê aqui, ó, soldados da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã tendo que recuar face às forças de protesto em Marvdasht, uma outra cidade ali, né? Aqui você vê outras situações aqui com guardas meio que entrando em pânico, o cara tá sozinho aqui, meu amigo. Não tem jeito, cara. Perdeu o Playboy. Não tem essa história, não. Aqui os manifestantes mantendo a posição, mesmo com jato d'água, né? O Irã faz frio, né? Não sei se vocês sabem, é um país bem elevado e essa época do ano lá é inverno, tá? Então tá frio lá, o pessoal usa jato de água para controlar o manifestante, porque a água é muito gelada, no frio e coisa e tal.
mas o pessoal não está saindo daqui não. Aqui, ó. As pessoas do Irã não têm medo do regime que está acabando, né? Ao contrário, o regime é que treme frente ao poder das pessoas. Aqui, o pessoal dizendo que alguns mulá estão abandonando aqueles turbantes, aquelas coisas, tentando se misturar junto com as pessoas, né? Os mulá são justamente os apoiadores dos regimes terroristas ali, né? Estariam fugindo das maiores cidades do Irã. Ou seja, a impressão que dá é que a coisa realmente está indo adiante, virou uma revolução realmente, né? Bom, botar fogo, né, em imagem do Ayatollah, isso daí já aconteceu em vários protestos anteriores, estão botando mais um foguinho aqui. Acho lindo, acho muito saudável esse tipo de coisa. Segundo informação, os protestantes libertaram a cidade de Fasa, ali na província de Fars. É uma província muito importante do Irã, porque boa parte da exportação petróleo do Irã é nessa região aqui. Então, é uma província muito importante e os manifestantes tomaram conta da cidade ali, né? Não é só isso, também tomaram controle da cidade de Hamorhormuz. Estão queimando o quartel-general da República Islâmica do Irã, né? A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Que essa guarda é aquilo, é a Guarda Nacional que o Lula quer criar aqui no Brasil, que o Lewandowski quer criar aqui no Brasil. Essa Guarda Revolucionária lá do Irã é o principal instrumento para a repressão do povo, que também é a mesma coisa que acontece na Venezuela, né? A Guarda Nacional lá do Maduro é o principal instrumento de repressão ao povo, e aqui está o povo botando fogo na Guarda Revolucionária Islâmica do Irã nessa cidade, né? Aqui, ó, e a coisa está escalando, tá? A gente viu aqui 2 cidades que foram tomadas pelos manifestantes, mas aqui, ó, múltiplas bases da força do IRGC, que é a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, caíram nas mãos dos protestantes, dos manifestantes, tá? E os protestos continuam se espalhando depois que o Shah Reza Pahlavi disse que chamou por um levante geral da nação, né? Então, se você olhar aqui o mapinha, dá para ver que tem um monte de manifestações aqui em um monte de lugares já aqui em todo o Irã. A República Islâmica perdeu o controle de cada grande cidade no Irã. Então, nesse momento, a gente já tem uma situação em que não tem mais nenhuma grande cidade que o regime controle totalmente. Algumas, os manifestantes já tomaram controle total. Outras estão em briga, mas não tem controle de nenhuma, né? Aqui tem a imagem de onde acontecem as manifestações em todo o Irã, ou seja, dá para ver que é basicamente em todas as cidades, né? Todas as cidades estão com manifestações nesse momento. E, segundo diz aqui o pessoal da conta Mossadil, não tem como voltar atrás. Não deve haver uma maneira de voltar atrás. Não tem como botar pasta de dente de volta no tubo, né? A revolução está no ar. O mundo está com você. Libertem o Irã, né? E estamos todos torcendo por isso, tá? Mas eu quero deixar claro para vocês, cuidado com o otimismo. O Irã já passou por outras situações como essa e acabou voltando tudo ao digamos, normal dos ayatollahs controlarem o país, né? Aqui, ó, na província de Teherã, que é a capital do Irã, que é a maior cidade do Irã, a província de Teherã foi declarada oficialmente fechada nessa quarta-feira, ou seja, ontem, né? De acordo com a declaração feita pela agência de notícias do regime, todos os centros administrativos, educacionais e comerciais serão fechados de maneira a prevenir blackout de energia e queda do colapso de gás devido à crise de energia no país. Além disso, Teherã está com um problema de falta d'água e falta de energia, tá? Porque está com uma seca muito grande e daí as hidrelétricas no Irã não estão funcionando, está com falta d'água na capital, então eles fecharam tudo por conta disso. Além disso, eles estão fazendo isso, o que o pessoal está sugerindo aqui é que os protestos também têm um papel nisso daí, não é só por conta da energia. Eles querem evitar os protestos em Teherã, né? Aqui, ó, protestos no Irã estão se desenvolvendo em uma revolução. Parece que está cada vez mais forte a coisa lá, o pessoal encarando os soldados, mas, de novo, tem que tomar cuidado com isso, com otimismo, né? Todos os voos para o aeroporto de Teherã, o Mehrabad, estão fechados, não tem mais voo para Teherã, não entra ninguém, não sai ninguém de Teherã nesse momento, né? E isso aqui foi dito ontem, as próximas 48 horas são cruciais, algumas decisões serão feitas que podem mudar o mundo, né? Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Eles estão indicando que realmente o regime do Irã está numa situação delicada. A Nioberg, que é uma ativista ela é iraniana, tá? E ela é contra os ayatollahs lá no Irã, ela está no exílio,
ela mandou essa mensagem aqui, ó, em farsi, tá? Na língua deles lá, né? Ela é iraniana, ela sabe falar muito bem, né? E a mensagem diz o seguinte, olha só, é uma mensagem para a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, o Exército, as Forças Armadas, aqueles cujas mãos ainda não estão manchadas pelo sangue de inocentes. Lembrem-se que o Bashar al-Assad fugiu da Síria sozinho. Ele não vai levar vocês com ele, não levou o exército dele com eles. Né? Você está avisando para os soldados que, olha só, daqui a pouco o idiota do Ayatollah, lá do Khamenei, vai meter o pé para a Rússia e vai deixar vocês aí. Vocês vão ter que responder pelos crimes que vocês estão fazendo, tá? O Khamenei vai vazar, a alta cúpula do regime vai fugir. Vai sobrar para vocês pagar com cadeia por os erros que vocês estão cometendo, né? Quando os mulás fugirem para a Rússia, nós vamos continuar aqui com vocês. Se vocês não ficarem do lado das pessoas do Irã nesses últimos dias do regime e não lutarem contra a opressão, no dia da nossa libertação nós não iremos mostrar nenhuma compaixão com vocês. Agora é a hora de escolher de forma inteligente, né? Ou seja, o pessoal está querendo justamente que o pessoal largue a mão do Ayatollah Khamenei. Isso vai acontecer? Eu torço muito que sim, que aconteça, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Ó, tem gente dizendo aqui que morte da República Islâmica do Irã, 1979 a 2026, né? Lógico, voltaria a ser meramente o Império do Irã, ou talvez a República do Irã, não sabemos ainda, mas não seria mais a República Islâmica do Irã, né? Não teria mais a Sharia Law, não seria mais uma República Islâmica, né? De novo, a maior parte da população iraniana é muçulmana, e vai continuar sendo. Mas a questão toda é não ter a Sharia Law, não serem os islâmicos governando o país, né? Bom, uma mensagem aqui de uma ativista iraniana pedindo que o povo iraniano apoie o Shah Reza Pahlavi, tá? De novo, o problema que talvez tenha levado à falha das outras revoluções, dos outros protestos no Irã, esse não é o primeiro grande protesto no Irã, é que não havia uma alternativa. Então o pessoal está focando, ela diz aqui que não, que a gente sabe que não tem solução perfeita, que não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos trazer o Shah. O Shah, a gente vai ter apoio dos Estados Unidos, vai ter apoio de Israel, vai ter apoio para reconstruir a economia iraniana. Então esse é o caminho. E depois a gente acerta as coisas. O importante é tirar os ayatollahs, né? E o próprio Shah está falando aqui que o líder do Irã, né, o Shah Reza Shah Pahlavi, segundo, ele é filho do Shah Reza Pahlavi, que foi expulso em 79, diz que a maré da história está mudando. Eu convido a todos não apenas para testemunhar o nascimento de um novo Irã, mas ficar do nosso lado à medida que nós conseguimos construir um legado de paz duradoura, né? Então eu torço muito que dê certo, eu tenho certeza que o Shah Reza Pahlavi voltando ao Irã seria realmente uma solução excelente para o Irã. E eu não vejo a hora de poder visitar o Irã. Cara, tem umas ruínas muito bacanas lá, de Persépolis, tem cada cidade maravilhosa, cada ruína maravilhosa lá no Irã. Bom, ele também, o Reza Pahlavi também agradeceu a vários deputados, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, que expressaram apoio ao povo do Irã. Eu peguei dois aqui, tá? Mas isso aqui, na verdade, tem uma sequência de posts de deputados e presidentes e políticos de vários países dando apoio à revolução lá no Irã, e ele está retweetando, né, agradecendo esse pessoal, né? Agora, olha só, a própria Newberg, ela faz esse alerta aqui, tá? Um ponto importante que é preciso notar, todos vocês que são novos nessa história, né? O Irã já teve muitos protestos. Cada um deles acabou levando a um regime com mais violência ainda, e o regime conseguiu se manter no poder cada uma dessas vezes. Não prenda sua respiração e assuma que é isso, o regime caiu. Não é fácil, é fácil ficar excitado quando você vê as imagens que estão saindo do Irã, que são muito positivas e mostram exatamente o quanto Khamenei é odiado na ditadura lá. Mas o regime não vai simplesmente rolar de lado e morrer. Eles vão escalar, vai haver massacre de pessoas como houve no passado. Isso ainda não acabou, né? Eu não estou dizendo isso para desmoralizar, eu estou dizendo isso, não estou dizendo que esse protesto vai falhar. É simplesmente a realidade, e qualquer um que esteja dentro do Irã lutando contra os mulás são cientes disso, né? Não seja pego nesse clickbait de o regime acabou, o Irã está livre, não sei o que lá. Mas vamos continuar apoiando o Irã, quem sabe a gente chega lá, né?
E, de fato, um problema é esse daqui, ó. O Flight Radar está apontando pelo menos 5 aviões russos Il-76, que são aviões militares de carga, voando para Teherã nas últimas 48 horas, né? Exatamente o que eles estão levando não dá para saber, né? Lembra que lá para o Maduro, na Venezuela, também o Putin mandou coisa. O Putin está quebrado, ele não tem muito como ajudar nem o Irã, nem a Venezuela. Mas como ajudar alguma coisa, ele tem. Existe também a possibilidade de ser a preparação da fuga, né, do Ayatollah Khamenei, né, mas eu não conto com isso. O mais provável é que tenha sido levado um grupo de soldados para fazer a guarda mais direta do Khamenei. Quando começa a ter esse tipo de coisa, muitas pessoas até do círculo interno do Khamenei começam a achar a melhor ideia de sacrificar o líder para elas sobreviverem, né? E aí, para isso, eles trazem os mercenários russos para proteger o Khamenei. Eles fizeram isso com Maduro também uma época, né? E, bom, aqui, ó, e continua, já tem situações em que o regime do Irã tem batido nos manifestantes e coisa e tal. Então, embora na maior parte dos lugares o pessoal esteja fugindo, em alguns lugares ainda tem a polícia batendo nos manifestantes, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra, aqui, ele nem fala muito sobre Israel, tá? Eu não falei sobre Israel porque não mudou muita coisa por lá, mas lá no Irã, eles falam aqui sobre como os protestos continuam a expandir geograficamente em todo o Irã em 31 de dezembro. Vamos ver o que vai acontecer agora nos próximos dias, né? Estamos todos torcendo pela libertação do Irã. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.